Olá pessoal, Deus abençoe sua vida, sejam todos bem-vindos. Eu queria hoje dividir com você algo muito bacana que Deus colocou aqui no meu coração. Por que Davi caiu? Porque um homem tão amado, tão temido, tão de Deus caiu. Talvez você diga assim, mas se ele era tão de Deus, por que ele caiu? Aqui no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 22, olha só o que vai dizer. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Como pode um homem que foi visto assim por Deus cair de uma maneira tão, tão feia? Ele se interessou por uma mulher, colocou o esposo dessa mulher para morrer, passou por uma situação terrível, o filho tomou o reinado dele, um filho matou o outro, depois, primeiro o filho cometeu incesto, se deitou com a própria irmã. A vida de Davi virou um inferno, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que eu e você devemos tomar muito cuidado para não cair. Mesmo sendo de Deus, você pode cair. É sobre isso que nós iremos falar nessa mensagem de hoje. Eu já peço que você curta o vídeo. Quando terminar, compartilha bastante. Tocou aí no joinha para cima? Tocou? Muito obrigado. Deus te abençoe. Se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal e quer receber essa mensagem todos os dias, minutos de reflexão, tá vendo essa palavra inscrever-se? Toque nela. Agora toca no sininho e seleciona a palavra todas. Sejam bem-vindos. Certeza que Deus vai falar contigo através do nosso canal, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho como aconteceu a queda de Davi. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, nos mostra a queda de Davi. Como começou. Preste bastante atenção para que você não vá por esse caminho, tá bom? Tem coisas que você pode evitar. Davi, ele entrou nessa guerra desnecessária. Ele não deveria passar por isso, mas passou porque não vigiou. Eu e você podemos pegar a história de Davi, tomar como lição para que a gente não passe o mesmo que ele. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse porém aqui mostra que ele não deveria estar em Jerusalém. Davi deveria estar na guerra, no lugar errado. Você já ouviu esse ditado? A pessoa estava no lugar errado, na hora errada. O lugar é você que escolhe. Davi escolheu ficar em casa, quando ele deveria estar na guerra. Sabe o que aconteceu? No versículo 2 diz assim: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? O relatório que deram dessa mulher já descartava Davi ter alguma coisa com ela, porque ela era casada. Mas sabe quando a pessoa fica cega por um erro? Ela não consegue enxergar as consequências desse erro. Ele estava no lugar que não era para estar, viu o que não era para ver e não conseguiu dizer não para aquela tentação. Tudo cooperou ali para a queda de Davi. Às vezes você vai passar por situações que vai cooperar para a sua queda. Imagina só, você sai de casa chateado, com o marido, com a esposa, com os pais, e no seu trabalho, na sua escola, vai aparecer situações que vai te fazer esquecer essa chateação, vai te iludir, vai te empurrar para aquilo que vai estragar a sua vida. Quantas pessoas você já viu aí que se entregou ao adultério por estar chateada com seu cônjuge? E aí a pessoa fala assim: você não merece ser tratada assim.
Ela vai abrindo o coração, quando vai ver, já se entregou de vez em uma relação extraconjugal. Davi, quando olhou aquela mulher, ele deveria entender o seguinte: eu não posso. Quando chegou o relatório para ele, deveria dizer assim: não, essa aí já não posso ter mais nada com ela. Só que ele se achava ali, ele começou a se achar: eu posso tudo, eu sou o rei, não importa se ela é casada, não interessa, eu tenho autoridade. Aí no versículo 4 diz assim, então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio, se deitou ele com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O pecado, ele sempre vai gerar alguma coisa. Sempre. O pecado nunca fica só no ato. Ele vai gerar uma consequência muito grande. Ela engravidou, mandou dizer a Davi. O que Davi fez? Olha como a mente da pessoa, mesmo sendo de Deus, ela começa a trabalhar de uma forma, enquanto mais você tenta consertar o erro, mais você se afunda no erro. Davi mandou trazer o esposo dela, antes do tempo. Traz ele. Para quê? Para ele se deitar com a esposa e ela dizer que o filho era dele, não de Davi. Aí já ia entrar mentira. Sabe, quanto mais a pessoa tenta, mais ela se afunda. Quanto mais ela tenta sair daquela areia, mais ela vai para baixo. E o próprio Deus não permitiu que o esposo dela fosse para casa. Ele disse: não, os meus companheiros estão na guerra. Não é justo que eu volte para casa para se deitar com a minha esposa. O que Davi mandou fazer? Colocar esse homem inexperiente na frente de batalha para ele morrer e assim Davi poder se casar com essa mulher. As consequências foram terríveis para um homem que tinha o coração segundo de Deus. Se eu e você não vigiarmos, a gente faz coisas absurdas. Por isso devemos estar o tempo todo conectados com Deus, vigilante naquilo que vai aparecer. Você deve vigiar nos lugares que você vai, com quem você conversa. Se tem uma pessoa que está te tentando muito, você é casado, comprometida, sabe que isso vai acabar com a sua vida, não tem uma pessoa que você possa conversar que pecou e teve uma consequência boa depois desse pecado. Ele sempre vai trazer uma tragédia para a sua vida. Ele sempre vai acabar com o seu futuro. Não vale a pena. Davi passou por uma situação terrível. Seu filho cometeu incesto. Aí o outro irmão matou esse irmão que se deitou com a própria irmã. Antes disso, esse que matou o irmão tomou o reinado de Davi. Davi passou a ser um fugitivo. Você acha que isso era plano de Deus? Olha como o ser humano, ele pode por um tempo estragar os planos de Deus quando não pensa nas consequências das suas atitudes. Há quem vai dizer assim: mas isso já era plano de Deus. Não era plano de Deus. Só que Davi entrou nessa guerra. Davi colheu frutos amargos, desnecessários. Se ele mantivesse ali o seu pensamento na guerra, se ele não estivesse ali naquele palácio, naquele terraço, se ele não mandasse trazer aquela mulher, seria tudo diferente. Ele não passaria por nada daquilo. Plantou, vai colher. O pecado, ele sempre vai cobrar. Não tem para onde correr. Ele vai chegar, a conta vai chegar e a pessoa paga um preço muito caro. Então, o que eu tenho para te dizer hoje, não vale a pena. Pega a sua vontade e manda ela embora. Lembra quando você era criança? Você dizia para sua mãe, para o seu pai: eu quero, eu estou com vontade. E eles diziam assim: vontade é coisa que dá e passa. É verdade. Essa vontade que você tem de pecar, se você resistir, ela vai passar. Cuidado com os lugares que você entra. Davi estava no lugar errado. Não era para ele estar ali, era para ele estar na guerra. Cuidado para você não ir por um caminho que vai te levar à perdição. Amizades que vai te levar à perdição. Quantas pessoas você conhece que começaram a usar drogas por causa de amizade? Mas ela usou porque ela quis, sim, mas influenciada. Quantas pessoas dariam tudo para voltar atrás? Tudo. E elas dizem assim: se eu pudesse voltar atrás,
eu não faria isso que eu fiz, porque as consequências vêm. Eu não quero pagar consequências se eu tenho como evitar, olhando a história de Davi. A Bíblia está aqui para mim, para você, pegar os bons e os maus exemplos, aprender com o erro dos outros. É bom aprender com o próprio erro? É melhor ainda aprender com o erro de alguém que está aqui na Bíblia. Espera aí, se Davi fez um homem segundo o coração de Deus e pagou o preço, imagina eu. Se ele caiu, imagina eu e você, se não vigiarmos, se acharmos que podemos bater de frente com o pecado. Sabe, não, eu posso olhar aqui a pornografia que eu não caio, não. Você acha? Eu posso ter aqui uma amizadezinha com a minha amiga, com o meu amigo, não tem nenhum problema não. Você acha mesmo? Vai chegar um dia que a sua carne vai estar bem, sabe, gritando. Possa ser que você se renda a esse amigo, a essa amiga, a essa droga, a esse pecado. E aí vai pagar um preço. Deus vai te perdoar? Vai. Mas Ele não vai te isentar de pagar o preço por esse erro. Então pensa direitinho. Antes de cair, pensa nas consequências. Antes de dar prazer para a sua carne, pense nas consequências. E se você caiu, não adianta tentar esconder. Não adianta. Não há nada em oculto que não seja revelado. É melhor você jogar limpo logo, dizer eu pequei, meu Deus. Se o seu pecado foi contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu patrão, veja o melhor momento possível para você ir lá abrir o coração, porque se você não abrir seu coração, alguém vai contar, vai ser pior ainda. Então pague o preço, tá bom? Vigia, seja uma pessoa que vai olhar para o pecado, vai dizer assim, eu tenho vontade. Lembra da mensagem de ontem? Eu sou tão livre que eu tenho vontade, mas eu não pratico. Essa é a pessoa que alcançou a verdadeira libertação, tá certo? Deus te abençoe. Eu tenho certeza que essa mensagem ajudou você e agora você vai ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo o máximo que você puder. Mas por favor, só compartilhe com alguém que você sabe que vai assistir. Senão você está perdendo seu tempo com pessoas que nem olham a sua mensagem, tá bom? Manda para, se é uma pessoa só, então mande só para uma. Mas você sabe que ela vai assistir a mensagem, então mande para ela, tá certo? Se você chegou até aqui, liga comigo assim no comentário, ó, eu não vou cair. Mas pastor, eu não posso dizer uma coisa dessa. Pode. É a vontade, é a sua vontade que tem que prevalecer. Se a sua vontade é não cair, então determina aqui nos comentários assim, eu não vou cair, porque Deus é comigo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui para a mensagem e oração da noite, que começa às 20 horas, e a oração do dia, 6 da manhã, clamando e pedindo a Deus por boas notícias. Um abraço, até a próxima mensagem.